A mão dela tremeu ao segurar a xícara de café, não por causa do frio da madrugada que entrava pela janela entreaberta da cozinha, mas porque, pela primeira vez em 37 anos, Fátima tinha dito não para o irmão, e aquele não estava prestes a destruir tudo. Do lado de fora, o som de sirenes cortava a quietude do bairro como lâminas. Azul e vermelho piscavam nas paredes da sala, refletindo nas fotos de família penduradas. Imagens de um tempo em que sorrir era mais fácil, em que proteger Pedro ainda parecia a coisa certa a fazer. Ela ouviu as batidas na porta. 3 pancadas secas, autoritárias. Seu coração disparou. Seus dedos largaram a xícara, que se estilhaçou no chão da cozinha, espalhando café quente pelos seus pés descalços. Mas ela nem sentiu, porque naquele momento, Fátima percebeu algo que a aterrorizou mais do que qualquer interrogatório. Ela tinha passado a vida inteira acreditando que ser boa significava ceder, que amar era sinônimo de suportar, que cuidar dos outros exigia anular a si mesma. E agora, diante da porta prestes a ser aberta, com a verdade ardendo na garganta como ácido, ela precisava escolher: trair quem ela era, ou perder quem ela amava. Existe uma frase antiga, dita por um filósofo estoico chamado Musônio Rufo, que atravessa séculos e ainda sangra de verdade. O verdadeiro bem é aquilo que depende de nós. À primeira vista, pode parecer simples, quase óbvio. Mas sabe aquele tipo de verdade que você só entende quando ela te esfrega na cara o preço de ter ignorado? Quando você percebe que passou anos, talvez décadas, tentando controlar o incontrolável, tentando salvar quem não quer ser salvo, carregando culpas que nunca foram suas. Musônio Rufo não estava falando de egoísmo, ele estava falando de algo muito mais profundo, muito mais libertador e, ao mesmo tempo, assustador: autonomia moral. A ideia de que você não pode controlar as escolhas dos outros, mas pode, e deve, controlar as suas. Que o verdadeiro bem não está em sacrificar sua integridade para agradar alguém. Não está em mentir para proteger. Não está em carregar o peso das decisões erradas de quem você ama. O verdadeiro bem está em você assumir a responsabilidade sobre aquilo que, de fato, depende de você: suas ações, suas palavras, sua consciência. E, às vezes, entender isso custa tudo. Esta é a história de Fátima. Uma mulher que dedicou a vida a cuidar dos outros, que confundiu bondade com renúncia, que acreditou que amar significava desaparecer, até o dia em que precisou fazer uma escolha: mentir para salvar o irmão, ou dizer a verdade e perder tudo. Prepare-se, porque essa história não vai te dar respostas fáceis. E talvez você se reconheça nela. Fátima acordava todos os dias às 5 da manhã. Não porque o despertador tocasse. Ela sempre acordava alguns minutos antes, como se o corpo já tivesse internalizado a rotina de uma vida inteira dedicada aos outros. A casa ainda estava escura, mas ela já levantava, os pés frios tocando o chão gelado do quarto pequeno, e ia direto para a cozinha preparar o café. Enquanto a água fervia, ela olhava pela janela da cozinha. O bairro ainda dormia, as casas simples, as ruas estreitas, os postes de luz que piscavam cansados. Aquele era o seu mundo. Um mundo pequeno, seguro, previsível, ou pelo menos era o que ela gostava de acreditar. Fátima era enfermeira havia 15 anos. Trabalhava no pronto-socorro de um hospital público, um lugar onde a dor nunca tirava folga. Ferimentos de bala, acidentes de carro, overdoses, crianças com febre alta, idosos abandonados pela própria família. Ela via de tudo, e de alguma forma, cada plantão reforçava uma crença que ela carregava desde criança. Ela precisava cuidar, precisava estar lá, precisava ser útil, porque se não fosse ela, quem seria? No trabalho, Fátima era conhecida como a enfermeira que nunca diz não. Precisava trocar de plantão? Fátima aceitava. Alguém precisava cobrir um colega doente? Fátima levantava a mão. Paciente agressivo que ninguém queria atender. Fátima ia. Ela era aquela que ficava além do horário, que levava lanche para os colegas, que segurava a mão de pacientes solitários na hora da morte. "Você é um anjo, Fátima", diziam. E ela sorria. Um sorriso cansado, mas sincero.
porque aquilo fazia sentido para ela. Ela precisava ser necessária. Mas a verdade, aquela que ela nunca dizia em voz alta, é que Fátima não sabia existir sem servir. Não sabia quem ela era quando não estava resolvendo a vida de alguém. E isso não era apenas no trabalho, era em casa também. Pedro era 3 anos mais novo que Fátima, e desde que eram crianças, ela já o protegia. Quando tinham 7 e 10 anos, e o pai bêbado batia no Pedro, era Fátima quem se jogava na frente. Quando Pedro começou a matar aula na adolescência, era Fátima quem inventava desculpas para a mãe. Quando ele se envolveu com as pessoas erradas, foi Fátima quem pagou a primeira dívida dele, depois a segunda, depois perdeu as contas. A mãe deles já tinha morrido havia 8 anos, e o pai tinha virado pó muito antes disso, afogado no próprio veneno. Agora eram só eles dois. Fátima e Pedro, a irmã que sustentava, e o irmão que afundava. Pedro nunca tinha conseguido segurar um emprego. Sempre tinha uma desculpa. O patrão era injusto, o horário era ruim, o salário não valia a pena. Mas a verdade é que Pedro tinha um problema mais fundo. Ele não conseguia lidar com frustração, com limites, com a palavra não. E toda vez que a vida cobrava dele, ele corria para Fátima. Ela já tinha perdido as contas de quantas vezes tinha emprestado dinheiro para ele. Quantas vezes tinha pago aluguel atrasado. Quantas vezes tinha acreditado que dessa vez seria diferente. Porque Fátima tinha medo. Medo de que, se ela parasse de ajudar, Pedro se perdesse de vez. Medo de que ele acabasse morto em uma esquina qualquer. Medo de que, se algo acontecesse com ele, a culpa fosse dela. Porque, se ela não cuidasse dele, quem cuidaria? Era uma terça-feira quando o telefone de Fátima tocou. 2 da madrugada. Ela estava exausta. Tinha saído de um plantão de 12 horas e seu corpo implorava por descanso. Mas quando viu o nome dele na tela, o coração já disparou. Pedro. Ela atendeu com a voz rouca de sono. Alô? Fátima. A voz dele estava trêmula, desesperada. Preciso de você. Ela se sentou na cama, completamente desperta agora. O que aconteceu, Pedro? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de medo. Eu fiz uma burrada, mana. Uma burrada grande. Fátima sentiu o estômago revirar. Que tipo de burrada? Não posso falar por telefone, mas você pode vir aqui, por favor? Ela já estava levantando, procurando as chaves do carro. Onde você está? Ele deu o endereço. Um lugar que Fátima conhecia bem. A periferia da periferia. Onde as luzes dos postes não funcionavam e as pessoas aprendiam a não fazer perguntas. 20 minutos depois, Fátima estacionava em frente a um barraco improvisado. Pedro estava sentado na calçada, a cabeça entre as mãos. Quando viu a irmã, ele se levantou rapidamente e foi até ela. Obrigado por vir, ele disse, a voz embargada. Fátima olhou para ele. Pedro tinha 34 anos, mas parecia mais velho. O rosto marcado, os olhos fundos, as mãos tremendo. Ele estava destruído. Me conta o que aconteceu, ela pediu, segurando os ombros dele. Pedro respirou fundo. Eu estava devendo grana para uns caras. Muito dinheiro, Fátima. Eles me deram um prazo, e eu não consegui pagar. E aí? Aí eles me deram uma oportunidade. Disseram que se eu fizesse um serviço para eles, a dívida estava quitada. Fátima sentiu o sangue gelar. Que tipo de serviço? Pedro desviou o olhar. Um assalto. A palavra caiu como uma bomba entre eles. Pedro. Fátima sussurrou, a voz quebrada. Eu não queria. Ele explodiu. Mas eles iam me matar, Fátima. Iam me matar. E você fez? Silêncio. Pedro. Você fez? Ele assentiu, os olhos marejados. Mas deu errado, muito errado. Fátima sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer dizer com deu errado? O dono da loja, ele reagiu. E um dos caras que estava comigo atirou nele. O mundo de Fátima desmoronou. Ele está vivo? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Não sei. A gente saiu correndo. Mas Fátima, tem câmeras. A polícia vai me achar. Ela não conseguia respirar direito. Não conseguia processar.
Por que você está me contando isso? Pedro segurou as mãos dela. E pela primeira vez na vida, Fátima viu algo nos olhos dele que a apavorou. Desespero puro. Porque você é a única pessoa que pode me salvar. 2 dias depois, a polícia bateu na porta de Fátima. Ela estava em casa, tentando processar tudo. Não tinha dormido direito, não tinha comido. Só ficava olhando para o teto, revivendo a conversa com Pedro, tentando entender como tinham chegado até ali. Quando ouviu as batidas na porta, ela já sabia. Abriu devagar. 2 policiais, um homem, uma mulher, expressões sérias. Fátima Santos? Perguntou o policial. Sou eu. Precisamos fazer algumas perguntas sobre seu irmão, Pedro Santos. Fátima os deixou entrar. Sentaram-se na sala e ela ofereceu água, café, num automatismo de quem sempre cuida, mas as mãos tremiam ao segurar a bandeja. Quando foi a última vez que a senhora viu seu irmão? Perguntou a policial. Fátima pensou rápido. Faz uns 15 dias, ela mentiu. Ele passou aqui para pegar umas roupas. A senhora sabe onde ele pode estar agora? Não faço ideia. A gente não é muito próximo. A policial anotou algo no caderno. Senhora Fátima, seu irmão está envolvido em uma investigação de assalto seguido de homicídio. A vítima não resistiu aos ferimentos. Fátima sentiu o chão sumir embaixo dos pés. Homicídio. A palavra ecoou na mente dela como um grito. Se a senhora souber de qualquer informação sobre o paradeiro dele, é importante que nos conte. Ocultar informações é crime. Fátima assentiu, muda. Os policiais se levantaram, entregaram um cartão com um número de contato e foram embora. Quando a porta fechou, Fátima desabou no sofá. As lágrimas vieram com força, descontroladas. Ela colocou as mãos no rosto e chorou. Chorou pelo irmão, chorou pela vítima, chorou por ela mesma. E então o telefone tocou. Era Pedro. Eles foram aí? Ele perguntou apavorado. Foram. E você falou alguma coisa? Não. Um suspiro de alívio do outro lado. Obrigado, mana. Obrigado. Fátima limpou as lágrimas. Pedro, a vítima morreu. Silêncio. Eu não atirei. Ele disse, a voz defensiva. Não fui eu. Mas você estava lá. Você participou. Eu não tinha escolha. Todo mundo tem escolha. Fátima respondeu, a voz mais firme do que esperava. Fácil para você falar. Você não estava lá. Você não sabe o que é ter uma arma apontada para sua cabeça. Fátima respirou fundo. O que você quer de mim, Pedro? Silêncio novamente. E então ele disse, se eles voltarem, você pode dizer que eu estava com você na noite do assalto? Que a gente estava junto? Fátima ficou paralisada. Você está me pedindo para mentir para a polícia? Eu tô te pedindo para me salvar, ele respondeu, a voz quebrada. Você sempre me salvou, Fátima. Sempre. Por favor, não me abandona agora. E então ele desligou. Fátima ficou ali, segurando o telefone, sentindo o peso esmagador do pedido. Ele estava pedindo que ela mentisse, que se tornasse cúmplice, que destruísse a própria integridade para protegê-lo. E a parte mais assustadora, ela estava considerando. Naquela noite, Fátima não conseguiu dormir. Ficou sentada na cozinha, a mesma xícara de café esfriando nas mãos, os pensamentos girando em círculos viciosos. Se eu não ajudar, ele vai preso. Se ele for preso, a vida dele acaba. E se algo acontecer com ele lá dentro? Vai ser minha culpa, porque eu poderia ter salvado ele. Eu sempre salvei ele. Mas havia outra voz. Uma voz pequena, quase inaudível, mas persistente. E se você mentir? Você vai conseguir viver com isso? Vai conseguir olhar no espelho? Vai conseguir dormir sabendo que ajudou a encobrir a morte de uma pessoa inocente? Fátima levantou e começou a andar pela casa. Passava pelas fotos na parede. Fotos da infância. Pedro pequeno, sorrindo, segurando a mão dela. Pedro adolescente, abraçado com ela. Pedro adulto, sempre com aquela expressão de quem precisava de ajuda. Ela tinha passado a vida inteira protegendo ele, desde que eram crianças. Desde o primeiro tapa do pai, o primeiro problema na escola, a primeira dívida. Ela sempre esteve lá. Mas agora era diferente. Porque não era sobre pagar uma conta, não era sobre dar um teto, não era sobre emprestar dinheiro, era sobre trair quem ela era.
Fátima se lembrou de uma cena, anos atrás. Ela tinha uns 15 anos e estava no hospital com a mãe, que tinha acabado de descobrir um câncer. A médica tinha dito que o tratamento seria longo, difícil, mas que havia esperança. E a mãe, com aquele jeito sereno que só ela tinha segurado a mão de Fátima e dito: "Minha filha, você tem um coração enorme, mas cuidado, porque às vezes a gente confunde amor com autodestruição. Amar não é desaparecer, não é carregar o peso do mundo sozinha. Amar é também saber dizer não, é também se preservar." Na época, Fátima não tinha entendido. Agora, sentada naquela cozinha, sozinha com sua consciência, ela entendia. Amar Pedro não significava destruir a si mesma, mas dizer não significava perdê-lo. E como ela ia viver com isso? Fátima pegou o cartão que a policial tinha deixado, olhou para o número de telefone. Seus dedos roçaram o celular. Se eu ligar agora, se eu contar a verdade, Pedro vai ser preso. A família vai me odiar. Vão dizer que eu traí meu próprio sangue, que eu sou uma traidora, que eu podia ter salvado ele e escolhi não salvar. Mas então ela pensou na vítima. Um homem, talvez pai, talvez marido. Alguém que estava trabalhando, apenas tentando sustentar a própria família, e teve a vida arrancada. E ela pensou: se fosse comigo, se alguém tivesse matado alguém que eu amo, e uma pessoa mentisse para proteger o assassino, como eu me sentiria? A resposta veio clara: traída pela justiça. Fátima encostou a cabeça na mesa e chorou. Chorou porque não havia resposta fácil. Chorou porque qualquer escolha significava perda. Chorou porque, pela primeira vez na vida, ela estava diante de algo que não podia consertar, não podia suavizar, não podia carregar. Ela só podia escolher. E a escolha era dela. 3 dias depois, a polícia voltou. Dessa vez, era uma convocação formal. Fátima precisava ir até a delegacia prestar depoimento oficial. Ela se arrumou devagar. Colocou a roupa de sempre, calça jeans, blusa simples, olhou-se no espelho. Parecia mais velha, mais cansada. Mas havia algo diferente nos olhos. Uma decisão. No caminho até a delegacia, Pedro ligou. Não atende, ela murmurou para si mesma, mas o telefone continuou tocando. Insistente, desesperado. Ela atendeu. Fátima, você vai fazer o certo, né? A voz dele estava embargada. Você vai dizer que eu estava com você. Você vai me proteger, como sempre fez. Fátima parou o carro na beira da estrada, respirou fundo. Pedro, eu não posso fazer isso. Silêncio do outro lado. O quê? Eu não vou mentir por você. Fátima, ele gritou. Você vai me mandar para a cadeia? Não, ela respondeu, a voz firme, mas dolorida. Você se mandou para a cadeia, quando escolheu participar daquele assalto. Quando escolheu se envolver com aquelas pessoas. Eu não fiz essas escolhas. Você fez. Eu sou seu irmão. E eu te amo, Fátima disse, as lágrimas descendo. Mas te amar não significa trair quem eu sou. Não significa me tornar cúmplice de um crime. Não significa destruir minha integridade para tentar salvar você de consequências que são suas. Você está me abandonando? Não. Eu estou me escolhendo. Pela primeira vez na vida, eu estou me escolhendo. E ela desligou. A sala de interrogatório era pequena, claustrofóbica. Uma mesa, 2 cadeiras, uma câmera no canto. Fátima sentou-se, as mãos suando frio. O delegado entrou, acompanhado da mesma policial de antes. Ele abriu uma pasta, colocou algumas fotos na mesa. Senhora Fátima, essas são imagens das câmeras de segurança da noite do crime. Seu irmão está claramente identificado aqui. Ele apontou para uma figura encapuzada, mas com características inconfundíveis. Fátima olhou. Era Pedro. Não havia dúvida. Queremos saber, a senhora tem informações sobre o paradeiro dele? Fátima respirou fundo. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir nos ouvidos. E então, com uma voz que tremia, mas era firme, ela disse: Sim, eu sei onde ele está. Pedro foi preso na mesma noite.
Fátima deu o endereço onde ele estava escondido. Quando a polícia chegou, ele foi encontrado em um motel barato na divisa da cidade. Ele não resistiu. Apenas abaixou a cabeça e deixou que o colocassem dentro da viatura. Antes de entrar, ele olhou para trás, como se soubesse que Fátima estava de alguma forma assistindo àquilo, e nos olhos dele havia algo que destruiu Fátima. Ódio. Não decepção. Não tristeza. Ódio. A notícia se espalhou rápido. Tios, primos, conhecidos da família. Todos souberam que tinha sido Fátima quem entregou Pedro para a polícia. As ligações começaram, uma atrás da outra. Como você pôde fazer isso? Ele é seu irmão. Você é uma traidora. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo. Você acabou com a nossa família. Fátima ouviu tudo em silêncio. Não se defendeu, não explicou. Apenas ouviu. E então bloqueou todos os números. Nos dias seguintes, ela foi isolada. Completamente. Parentes que antes ligavam para pedir favores, agora a tratavam como se ela não existisse. Conhecidos que a cumprimentavam na rua, agora desviavam o olhar. Fátima estava sozinha. Mas, estranhamente, ela não se sentia vazia. 2 semanas depois, Fátima estava no plantão quando atendeu uma mulher idosa que tinha desmaiado na rua. Ela era pobre, tinha roupas rasgadas, cheirava a abandono. Ninguém queria se aproximar. Fátima se ajoelhou ao lado dela, segurou sua mão, limpou seu rosto com delicadeza. A mulher abriu os olhos e sorriu fraco. "Obrigada, filha", ela sussurrou. E naquele momento, Fátima entendeu algo profundo. Ela ainda podia cuidar, mas agora ela cuidava com limites. Ela cuidava sem se anular. Ela cuidava sem trair a si mesma. Ela cuidava de verdade. Naquela noite, Fátima voltou para casa. Preparou um chá. Sentou-se na varanda. Olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu paz. Não uma paz fácil, não uma paz sem dor, mas uma paz que vinha de saber que tinha feito o certo, que tinha honrado quem ela era, que tinha preservado algo que dependia dela, sua integridade. 6 meses depois, Fátima recebeu uma carta. Era de Pedro, da prisão. Ela abriu com mãos trêmulas. "Fátima, eu passei meses te odiando. Eu te culpei por estar aqui. Te culpei por ter me entregado. Te culpei por ter destruído tudo. Mas hoje, pela primeira vez desde que eu tinha 15 anos, eu acordei sóbrio. Não só de drogas, mas de mentiras, de auto-engano, de culpar todo mundo menos eu. E eu percebi uma coisa. Você não me prendeu. Eu me prendi. A cada escolha errada. A cada vez que fugi da responsabilidade. A cada vez que te usei como muleta para não precisar crescer. Você não me traiu, Fátima. Você me libertou. Não sei se algum dia você vai me perdoar por ter te odiado, mas eu preciso que você saiba. Você fez o certo. E pela primeira vez na vida, eu tô tentando fazer o certo também. Te amo, mana, Pedro." Fátima leu a carta 3 vezes e chorou, mas dessa vez as lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo o peito apertado. Talvez esteja lembrando de alguém. Alguém que você tenta salvar, mas que continua afundando. Alguém que pede ajuda, mas nunca muda. Alguém que faz você se sentir culpado sempre que tenta dizer não. E eu preciso te dizer algo. Não é sua culpa. Não é sua culpa quando alguém que você ama faz escolhas destrutivas. Não é sua culpa quando você não consegue salvar alguém que não quer ser salvo. Não é sua culpa quando você precisa se preservar. Porque olha só, existe uma diferença gigante entre amar alguém e se autodestruir por alguém. Amar é estar presente, é oferecer suporte, é torcer, é chorar junto, é celebrar junto. Mas amar não é mentir para proteger, não é encobrir crimes, não é carregar responsabilidades que não são suas, não é anular quem você é para tentar sustentar quem o outro deveria ser. Musônio Rufo disse: "O verdadeiro bem é aquilo que depende de nós." E sabe o que depende de você? Suas escolhas, sua integridade, sua consciência, seus limites. Você não pode controlar se o outro vai mudar.
Não pode controlar se ele vai se arrepender. Não pode controlar se ele vai te odiar por ter dito não. Mas você pode controlar quem você é nesse processo. Você pode escolher não trair seus valores. Pode escolher não carregar culpas que não são suas. Pode escolher se preservar, mesmo quando isso dói. Mesmo quando isso te deixa sozinho. Porque às vezes, estar sozinho é melhor do que estar acompanhado de uma culpa que corrói. E talvez você esteja pensando, mas e se eu me arrepender? E se eu errar? Deixa eu te dizer, você pode errar de muitas formas. Mas uma coisa que você nunca vai se arrepender é de ter sido fiel a quem você é. Você pode perder pessoas, pode perder vínculos, pode passar por solidão. Mas quando você olhar no espelho, você vai reconhecer quem está ali. E essa é uma paz que ninguém pode tirar de você. Fátima passou anos achando que ser boa era obedecer aos outros. Que ser boa era suportar tudo. Que ser boa era carregar o mundo nas costas. Mas ela aprendeu, do jeito mais doloroso possível, que o verdadeiro bem não está em sacrificar quem você é. Está em honrar o que depende de você. E o que depende de você é mais poderoso do que você imagina. Sua verdade, sua integridade, sua escolha de não trair a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro pedir para você fazer isso. Se hoje você está carregando o peso de alguém que você ama, se você está se anulando para tentar salvar alguém, se você está mentindo, encobrindo, se destruindo, eu te pergunto, quem é que vai te salvar? Porque no final das contas, o verdadeiro bem, aquele que ninguém pode tirar de você, depende só de você. E talvez seja a hora de você se escolher. Talvez seja a hora de você entender que dizer não não é abandono. É amor próprio. É integridade. É liberdade. O verdadeiro bem é aquilo que depende de nós. E você tem o poder de escolher quem você quer ser. Mesmo quando custa tudo. Especialmente quando custa tudo.